Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o VRTA, carinhosamente apelidado de Ancora 11. É um fundo que adora ancorar os coleguinhas, né? E vamos lá, vamos conversar sobre isso, sobre esses pontos. Eu vejo que já estão levantando muita discussão sobre esse assunto, né, de fundo de CRI investindo em outros fundos imobiliários, e estão tentando desviar o foco do que realmente importa, né, que é a ancoragem. Porque a alocação em fundo imobiliário, galera, isso aí é gosto pessoal, principalmente meu. Eu não gosto quando um fundo de CRI compra os fundos imobiliários, mas isso aí, cara, a mesma coisa de comprar um CRI e eu não gostar do CRI. É pessoal, vai muito de cada um. O fundo pode, de certa forma, ganhar dinheiro fazendo a alocação. O que incomoda é a alocação de ancorar o colega, né? O VRTA comprando cotas do EQI, o EQI comprando cotas do VRTM. É o VRTA comprando cotas do Multiestratégia da Suno, SNME, e o SNME comprando cotas de um fundo da Fator aí, que eu esqueci o nome, é FAOI, acho que é FAOI. Enfim, isso que é o problema. O real problema mora aí, nas ancoragens, né? nessa troca de favores aí que acontece. Então a gente não pode deixar que qualquer discussão vá para outro caminho e que o ponto principal se perca, né? Isso não dá. Mas vamos lá. Ele começa falando um pouco, a gente vai falar mais sobre esse assunto durante o vídeo. O ano de 23 foi desafiador e tal. Na visão deles, o VRTA teve bons resultados e tudo mais. O fundo, ele coloca, ó, ao longo dos 5 anos, o fundo conta com a mesma gestão, cresceu de 200 milhões para 1,5 bilhão e tudo, melhorou a liquidez, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Assim, o mercado como um todo cresceu nesse meio tempo, né? Cotistas, veio ganhando bastante cotistas recentemente, até perdeu um pouquinho no último mês aí e tal. Aí ele coloca a estratégia, né, que o fundo hoje tem mais 70 CRIs, né, de empresa próxima de zero, não cobra taxa de performance, o que é legal, né? Ele também mostra aí a rentabilidade do fundo batendo aí praticamente pau a pau com o IPCA mais 6 e tudo mais, né? Evolução da taxa média dos CRIs da carteira, né? A gente consegue ver como que o fundo manteve algo próximo aí de 7. Tem momentos que ele perdeu um pouco, agora está próximo de 7. A carteira de CRI dele, de fato, é uma carteira boa, você não tem nem o que falar, né? Aí ele fala um pouco de como é que o fundo investe, que tem aí todo um comitê de análise, etc, etc, etc. E ele coloca, ao longo de dezembro de 23, recebemos o questionamento a respeito das últimas alocações de fundo imobiliário, dentre elas, alocações em fundos imobiliários. Gostaria de frisar que todos os ativos sem crise passam por uma profunda análise. Ainda, as alocações foram feitas com caixa que estava disponível. É válido lembrar que hoje possuímos exposição relativamente baixa nessa classe, menos de 15% do patrimônio do fundo, embora a política de investimento permita alocação até 50%. Teve uma live do gestor que ele falou que ia manter no máximo 10%, né, uma live com o Baroni. Aí, frente ao cenário de queda da taxa de juros, realizando algumas movimentações da carteira de CRIs, quais sejam reduzir a exposição de ativos indexados ao CDI e aumentando a exposição em ativos indexados ao IPCA. Né? Normal, um movimento que faz sentido. Alguns fundos possuem baixa negociação no mercado secundário devido ao patrimônio líquido atual, e uma nova oferta faz com que destrave a liquidez. Né? Aí ele comenta que caso a compra fosse realizada via mercado secundário, isso afetaria drasticamente a cotação, impossibilitando um aporte que fizesse sentido para o VRTA. Vai lembrar que as alocações são sempre calçadas em uma análise profunda e fundamentada. Aí que está um ponto. Se não tem liquidez para comprar, não vai ter liquidez para vender. Né? Todos os ativos são monitorados periodicamente e tudo mais, e caso a gestão entenda que não faça mais sentido manter algum ativo em carteira, será estudar a possibilidade de venda na posição, seja de CRI, FI. Aí a gente volta no problema da liquidez. Né? Claro que a oferta pode ajudar, mas aí que tem um ponto, tem um porém nessas questões. Vou usar o SNME de exemplo. Né? Hoje o VRTA tem 10, o SNCI tem 40, o fundo tem 50 milhões, está fazendo uma oferta de acho que de 150, se não falha a memória. O fundo vai ter 200 milhões. Um quarto do fundo vai estar na mão de 2 institucionais grandes. Né? Fora que essa oferta, se entrar mais institucional, mas não vem ao caso. Como é que ele vai vender? Como é que vai ter liquidez para vender? A gente pode comentar dos fundos que ele tem investido hoje, que a gente vamos lá, vamos dar nome aos bois aqui. Quer ver? Aqui, ó, os fundos que ele tem investido hoje. Cara,
se você pegar fundo que realmente é líquido aqui, tem uma liquidez razoável, ó, RBR, RY, o CCRF vai virar RBRR e o VGHF. O restante não tem uma liquidez razoável. Você pega aí o ALZM, eu posso pegar aqui só pra gente ver. Tô gravando já depois do pregão. Deixa eu ver qual que foi a liquidez do ALZM na data de hoje. Ó, no dia que eu tô gravando, a ALZM teve uma liquidez de R$281 mil. Né? O fundo tem 46 milhões de reais em ALZM. Como é que vende? Não vende. Vou pegar Game 11 aqui. Vamos ver o Game 11 da Guardian, quanto de liquidez que teve na data de hoje. Game, 107 mil. Né? VBI muito estratégia setipado, então nem tem como vender. EQI também não tem liquidez. MORC nunca teve liquidez. A CNME tá em emissão e tal, tá no início ainda. Não tem nem como falar muito disso aqui. Mas assim, de fundos que realmente tem algum tipo de liquidez, é esses três aqui que eu marquei. Sendo que o CCRF agora vai virar RBRR, mas quando era CCRF a liquidez era ridícula. Então, como é que o fundo aloca em outros fundos imobiliários e vai falar assim, não, se precisar a gente vende e tal, não sei o que tá, como é que vai vender? Como é que ele vai vender, por exemplo, vou usar o CCRF de exemplo, 13 milhões de reais. Agora vai virar RBRR, vai melhorar um pouco, mas como é que vende? Como é que vende 13 milhões de reais num fundo como esse que tem liquidez? Olha só, hein? RY, liquidez no dia de hoje, 3 milhões, já dá para vender. RBRR, 2 milhões e 400, então já são fundos que dá para vender. Agora, o restante não. Então esse papo de, compramos, nós podemos desmontar, não desmonta. Tem fundo que você, é igual comprar um carro muito ruim, casamento, você entrou, acabou, você não vende. Aí tem essa questão, sabe? E o ponto principal, galera, beleza, a estratégia de investimento em outros fundos imobiliários, isso aí é gosto do gestor. Isso aí, cara, não importa muito. Tipo, você falar assim, não, tudo bem e tal, não gosto, mas tudo bem. Aí, o mercado e o passar do tempo vai provar se foi uma decisão certeira ou não de investir em algum desses fundos. Lembrando que a LZM não era a LZM, era a CAMI 11. CCRF vai virar RBRR, MORC vai virar RVBI, VGHF era aquele MGCR. Né? Então, assim, a carteira hoje melhorou, principalmente com a LZM, CCRF e VGHF, mas esses fundos todos, antes eram teses, eram fundos que não tinha como você extrair nenhum ganho, nem nada do gênero. E assim, a grande questão é o seguinte, desse investimento. Onde é que a gente estava mesmo, gente? Meu Deus do céu, me perdi aqui. Sobre essa alocação, não é simplesmente a gente chegar e falar assim, não, tô comprando fundo imobiliário, é um absurdo. Não dá pra gente condenar isso de forma tão genérica assim, porque pode ser que tenha alocações que vão dar certo. Né? Tem fundos que vão contribuir com a estratégia dele. Não são todas as vezes, a gente já viu no passado, quando essa carteira, hoje a carteira melhorou muito, né? Mas quando puxa os vídeos antigos do VRTA, da carteira dele, a gente conseguia ver assim, quem paga melhor que o VRTA, ou igual ao VRTA, em relação ao preço dele. Cara, tinha uns 5, 6 fundos, 2 só pagavam melhor, o resto tudo pagava pior. Então, acabava sendo um detrator de performance. O que incomoda, o que atrapalha é o seguinte, é o VRTA, pegar o dinheiro dele, comprar o SNME, pegar o dinheiro dele e comprar um fundo que é da própria Fator. Porque aí fica aquela troca. Ou então, aquela coisa que aconteceu, o VRTA pegar dinheiro dele e comprar o EQIR, e o EQIR, por sua vez, comprar o VRTM. Fica muito esquisito, né, cara? É no mínimo estranho, para não falar outra palavra. Então, o problema, galera, principal, a gente não pode deixar se perder, o mercado, cara, o mercado é foda, né? O mercado, ele se ajeita, ele se ajusta aos questionamentos. Já estão tirando o foco do questionamento para dar as ancoragens e trazendo para alocação em fundo imobiliário. Já teve live sobre o assunto e tal. Por quê? Porque a alocação em fundo imobiliário é mais fácil de você justificar. Porque, cara, é mandato da gestão, eles podem fazer, e se der dinheiro, deu, se não der dinheiro, paciência, dane-se.
agora, né? E em teoria o cotista não está se ferrando, né? Não tá tendo um conflito. Então eles estão tentando tirar o foco, o mercado está tentando tirar o foco do real problema. Qual é o real problema? As ancoragens. É isso que eu acabei de mostrar para vocês, que é no mínimo uma coincidência, que eu não posso falar outra coisa. Mas assim, as ancoragens que são o problema, porque quando ocorre a ancoragem e o troca-troca, o fundo que deveria estar atendendo aos cotistas não está atendendo aos cotistas, está atendendo ao interesse da gestora. E é aí que mora o problema. Este é o problema da coisa, porque se a gente for ficar questionando qualquer alocação que o gestor faça, não gostei do CRI lote 5. Cara, paciência. Eu gostei demais, devia ter comprado em vez de 44, devia ter comprado mais. Não tem como fazer esse tipo de questionamento. Agora, as ancoragens têm. As ancoragens têm. Por exemplo, a Fator, no caso, não tem fundo de tijolo. Ela tem via Ouro Invest, que eles compraram Ouro Invest, mas vamos imaginar que tivesse o VRLG, Fundo de Logística da Veritar. E aí o fundo de logística tivesse. O VRTA estivesse comprando uma dívida do fundo de logística deles. Aí de fato seria um conflito também. Então, igual acontece pra caramba lá na Red com a HREC. O HREC financia os fundos da Red tudo, né? Então, assim, este é o problema, né? Então a gente vê, no mês ele comprou o lote 5, IPCA mais 10, comprou esse BB Tecnologia, IPCA mais 6,68, comprou as cotas do EQI, conforme ele já tinha comentado. E também tivemos algumas vendas, venderam VGHF, RBRR, EQI e venderam o Suno Multi-Estratégia. A gente vai ver lá embaixo, cara. Lá embaixo eu posso mostrar aqui para vocês depois quanto que estava sendo negociado esses fundos no mercado e qual foi o resultado disso, porque a DRE não deixa para a gente claro qual foi o ganho ou a perda com negociação de cota de fundo imobiliário. Então a gente vai precisar ver lá embaixo, tentar entender a DRE. Tem um prejuízo da DRE, mas não deixa claro se é ou não é. O fundo também fez uma nova compromissada, 65 milhões de reais, taxa de CDI mais 1%, para poder aí bancar os novos investimentos. Aí eu falo com você, e aí, se tivesse, em vez de estivesse comprando fundo imobiliário, tivesse deixado o dinheiro parado, não precisava ter feito tanta alavancagem, né? Assim, é uma alavancagem pequena, mas paciência. Fundo pagou 75 centavos, tem uma reserva de 37 centavinhos aí ainda, tem 55 milhões em caixa e eles devem utilizar aí esse dinheiro para comprar um novo CRI, né? Então aqui as alocações do mês, ele comprou 10 milhões em EQI e vendeu EQI também, né? Fazendo uma espécie de arbitragem, mas um ponto interessante que a gente precisa comentar. Vamos falar do EQI aqui rapidamente? O que acontece? Deixa eu pegar aqui. Ó, EQI, vou pegar aqui o último mês, vai. Os últimos 6 meses, não, vai o último mês. Aqui tem até o 26 de dezembro. Vou pegar aqui mais um pouco, vou abrir um pouco para a gente ter desde o dia 1º de dezembro. Ó, no dia 1º de dezembro ele estava negociado a 10,15. Foi o valor máximo que ele esteve até então. O VRTA tem esse fundo comprado a 10,09. Então, se ele tiver vendido tudo no início do mês, rapidamente ele já começou a vender essas cotas com prejuízo, né? Olha lá, 10,15 no dia 4, né, que teve já caiu para 10,03. E aí foi caindo e hoje tá aí 9,59. Beleza. Vamos ver aqui uma coisa? Eu acho que é melhor ver aqui. Deixa eu ver se aqui tem. É mais fácil de ver. Vamos ver aqui no Suno Emissões. Quanto é que tá a emissão do EQI? Seria esta? Não sei, acho que tá. Esses sites de emissão, tá difícil arrumar um site de emissão bom, hein? Saudade da época que o Ticker 11 funcionava redondinho, né? Deixa eu ver aqui o EQI. Quer ver? Anúncio de encerramento. Deixa eu ver se aqui no anúncio de encerramento tem um preço. 9,84. Se considerar o custo unitário e R$10 considerando o custo. Olha o tamanho desse custo, hein? Estamos falando de uma diferença de
de 33 centavos de custo da emissão. Caro pra caramba, né? Então pagaram 10,17. Então eles venderam cotas de EQI, né? Eles venderam cotas de EQI. No melhor cenário, no dia 1, eles venderam a 10,15 para comprar na oferta a 10,17. E venderam um pouquinho, né? Venderam aí 6 mil cotas. Não sei muito qual a motivação de se vender 6 mil cotas somente. Estamos falando de um valor de 60 mil reais aí de venda. Não é nada, né? Bem pouco. Enfim, né? Por isso que eu falo. Por isso que eu não gosto que fundo de CRI tem que ter fundo imobiliário. Porque tá aqui, tá vendendo um fundo imobiliário provavelmente no prejuízo, comprando na oferta, pagando uma taxa caríssima, que eu na pessoa física, não pagaria uma taxa de 3, tanto por cento, não pagaria de forma alguma, né? O grosso que ele vendeu foi de VGHF. Vamos ver quanto é que VGHF estava no último mês? Vamos ver. Eu ia fazer isso mais agora no final do vídeo, mas vamos ver quanto é que tá a VGHF nos últimos meses. Vou pegar aqui, ó. Desde o dia 1º de dezembro. Esse relatório aqui, ele é base dezembro, né? Então, em dezembro, do dia 1º de dezembro, tava 9,22, aí caiu, aí subiu, foi até 9,70, aí caiu de novo, aqui já é janeiro, né? Mas enfim, o máximo que ele bateu no mês foi 9,70. Qual que é o preço médio do VRTA em VGHF? 10,26. Estão vendendo no prejuízo. E venderam uma quantidade de cotas aí considerável, né? Venderam quantos milhões de cotas? Venderam 776 mil cotas, fundo R$10, estamos falando de quase 8 milhões de VGHF. O RBRY tá rodeando próximo de R$100, vou nem olhar. O EQI a gente já viu. O SNME é bem pouquinho que venderam e tal, então nem vê o caso. Agora, vocês viram, né? A gente vê venda no prejuízo grande. RBRY muito provavelmente no 0 a 0. Se você pegar aqui o RBRY nos últimos 6 meses, olha lá, em dezembro, ele chegou a cair 97 ali e tal, mas ele ficou rodando próximo de R$100 quase que o mês inteiro, né? Então, sim, tem muito o que falar. E o SNCME, vou nem olhar que praticamente não tem liquidez, ele vendeu tão pouquinho. Enfim, o que a gente vê, galera, é o seguinte. A gente tem aqui na DRE dele, vou mostrar para vocês. A gente tem aqui na DRE um resultado não recorrente de R$751 mil negativo. Seria esse o prejuízo da venda do VGHF? A gente pode até tentar calcular aqui meio mais ou menos, galera. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Vou fazer no computador, porque aí vocês conseguem ver junto comigo, né? Então ele vendeu. A gente não tem o preço exato, né? Mas ele tinha, ó, VGHF. Cadê a calculadora? Ele tinha 776.768 e ele pagou quanto nelas? Qual que é o custo aqui da brincadeira? 10,26. 10,26. Então estamos falando de quase 80 milhões de reais. Eu vou escrever esse valor aqui pra gente. Cadê? Volta aqui, calculadora. Não some não, porra. Estamos falando de 7,9. Será que tem como dar um Ctrl V nisso aqui? Não. Ai, cara, que bosta. Tinha ter feito no telefone. 79, 69, 639, 639 e 68. Deixa eu botar aqui, ó. Só pra ficar mais fácil. Então foram 69 milhões. Isso aí. Isso aí. Eu podia ter feito no Excel, né? Pô, deixa eu fazer no Excel. Mais fácil. Né?
usar a cabeça um pouco. Então ele tinha aqui o preço médio PMVGHF11 de 10,26 e ele vendeu. Quantas cotas que ele vendeu? Quer ver? Cadê? Vendeu 776. Ele vendeu praticamente toda a posição, né? Isso vezes isso. Beleza, esse aqui foi o custo, né? Custo que ele tinha em VGHF. Que era os 7 milhões e uns quebrados. Eu já falado de 79, não, 7 milhões e uns quebrados. Vamos imaginar que a gente não vai ter, como ele não informa. Eu vou pegar aqui o valor de dezembro. Ó. Vou pegar o valor mais alto de dezembro, vai? Para ficar relativamente justo. 9,70. Vamos imaginar que ele vendeu a 9,70. Então ele vendeu essa quantidade. E o financeiro vai ser isto. O que dá um prejuízo de 434 mil. Já é metade daquele valor que foi informado na DRE. Praticamente já foi informado aqui na DRE um valor de... Cadê? 751. Né? Sendo que tem a venda de EQI e tal, mas eu não vou nem entrar nesses méritos, mas olha lá. 434 mil de prejuízo. Isso considerando que ele tenha vendido aqui, ó, no auge do gráfico. Se ele tiver vendido um pouco mais abaixo, vamos colocar aí, sei lá, um 9,4 para a gente fazer um exercício. O prejuízo já aumenta bastante, né? Então, assim, como na DRE não está discriminado, o que é esse carinha aqui, a gente fica meio vendido sem saber. Eu imagino que seja o prejuízo que ele teve, né? Porque a gente tem o resultado recorrente de CRI, que é os juros, né? Resultado recorrente FII, que é o dividendo. Resultados não recorrentes incluem compras e vendas no prejuízo. Mas como a gente não sabe o que é essa linha, não está bem discriminado, fica difícil. Mas tá aí, ó. Ele vendeu um monte. O que a gente sabe isso aí é certeza, é que ele vendeu um monte de VGHF, quase a posição inteira de VGHF, num prejuízo, né, num prejuizão esse mês, né? A gente vê a cota rodando aí abaixo de R$90, bem diversificada por securitizadora, por setores, aquela coisa toda. A carteira de CRI desse fundo é muito boa, né? O problema é mesmo, mora nos fundos imobiliários, né? A gente vê aí 12% do fundo em outros fundos imobiliários, taxa média boa para um high grade, é uma taxa boa, não é nem o que falar. A carteira super diversificada, pulverizadinha e tal. Cara, pra mim é uma pena. Toda vez que eu vejo isso aqui, ó, pra mim é uma pena. Porque eu fico pensando, pô, por quê? Por que não investir em outros produtos? Vamos fazer aqui, galera. Até eu gosto de fazer essas coisas com vocês aqui, pra gente ver como é que essa questão, como é que estão os preços hoje dele. Então a gente tem o valor, preço médio, valor de mercado e faltou um, peraí, cadê? Quantidade e aqui lucro ou preju. Vamos fazer juntos aqui só pra gente ver. Eu gosto de fazer isso também em vídeo com você pra vocês aprenderem. Eu já deixei os valores ali. Então a RZM, ele tem quantos RZM? 5.340.470. Ele tem uma penca de RZM. Um preço médio de 9,64. Hoje o LZM está negociado a... Cadê? 8,61. Como é que está essa posição entre lucro e prejuízo? É só a gente fazer aqui. Então vai ser isso. Deixa eu fazer assim. Deixa eu inverter aqui. Ó. Vai ser isso vezes isso menos... Outro parênteses. Isso vezes isso. Deu certo? Deu certo. Então a gente vê aqui o prejuízo que ele tem nessa posição. Vamos fazer na outra? Game 11. Game 11. Ele tem quantos? Game 11 tem 4 milhões. Ele pagou no Game 11 R$10. A cota tá 9,21. Lucro, prejuízo, ele tem 3 milhões. VBI Multiestratégia é um fundo setipado, não vou botar ele aqui porque não tem nem negociação, fica no 0 a 0. EQI, ele tem quantos milhões de código de EQI?
1.977.288. Ele pagou em EQI 10,09 e o preço dele em EQI, o valor de mercado de EQI é 9,59 na data de hoje. Quanto que ele tem de lucro ou prejuízo nessa brincadeira? Tá aqui. RBRY, ele tem pouco, né? 149,62. Comprados a R$100,93. Hoje tá R$99,92. Depois eu vou fazer aqui de uma vez os cálculos, galera. CCRF11, ele tem 150 mil. Ele pagou R$100,09. Lembrar que CCRF, a razão de troca pro RBRR foi de 1 para 1, então não muda nada. Então foi 89,62. Quanto é que tá RBRR? Eu vou fazer com o preço de RBRR, hein, para dar uma colher de chá aqui. Deixa eu ver quanto é que tá o RBRR hoje. Acho que aquele ali já é o valor de RBRR, deixa eu ver. Isso aí já é o valor de RBRR. 9,62. A gente tem MORC, que ele tem quantas cotas de MORC? 154.672, que ele pagou 96,98, pagou até acima do valor de mercado na época da emissão, vocês lembram disso, né? 97. A gente tem SNME, a gente faz aqui, que ele tem quantas milhões de cotas esse trem? 10.789, que ele pagou 9,75 e hoje está sendo negociado a 10,42. Vou entrar em mérito de liquidez. E VGHF, que ele tem 638 mil cotas, que ele pagou 10,26 e hoje está negociado a 9,65. Então, se a gente fizer aqui, ó, desceu tudo. Quanto que a gente tem de prejuízo nessa brincadeira? Tá aí feito o cálculo para vocês. Estamos falando de 12 milhões de reais de prejuízo nessa estratégia. Que se a gente pegar por cota aqui, quer ver cadê quantas cotas que esse fundo tem? Deixa eu ver aqui, relatório informa, acho que informa. Cadê? Número de cotas. 15 milhões e quantas? Deixa eu dividir aqui. 15 milhões, 592, 424. Estamos falando de um prejuízo de 80 centavos por cota. 79 para ser exato. 80, vai. 80 centavos por cota de prejuízo, claro, não realizado, porque, né, se ele realizasse tudo de uma vez, daria isso de prejuízo. Claro que ele nunca vai fazer isso. Mas você vê, a estratégia, quando eu falo bastante da questão da estratégia de fundo de CRI, já rebatendo esse argumento também que o pessoal coloca, para mim nunca vale a pena. Só vale a pena, galera, não é que nunca vai forte, mas só vale a pena em mercados igual foi lá na época de 2020, aquele auê, aquele frenesi, fundos negociados com ágios absurdos e tal, aí beleza, aí tudo bem, né, aí fica fácil você fazer arbitragens, né, não tem muito problema. Agora, em condições normais é mais difícil, né, é mais difícil aí. Eu não gosto muito, não vejo muito sentido. A coisa porque eu pessoalmente não gosto. E aí, se você pensar que dentro dessa estratégia existem fundos que estão sendo que estão aqui apenas por questões de ancoragem, aí para mim me desanima mais ainda, né? Isso me desanima mais ainda. A gente vê o EQI, a cota tá 9,60, 9,59, eles pagaram 10 e pouco na oferta, pagaram uma taxa absurda, uma taxa cara. Sabe, eu não vejo muito sentido nisso. Financeiramente, para mim, não entra na minha cabeça o fundo fazer esse tipo de alocação, né? Por isso que eu prefiro que fundo de CRI foque o máximo possível em investir em outros CRIs, porque aí foge desse tipo de problema, evita esse tipo de dor de cabeça. Hoje, se por exemplo, se o VRTA precisa de dinheiro para comprar um novo CRI, uma operação maravilhosa que aparece, ele tem 180 milhões de reais que ele não pode vender. Ele vai executar prejuízo? Vai zerar a distribuição para zerar esse prejuízo? Não vai, não tem jeito.
Então, assim, era muito melhor que esse dinheiro tivesse parado ou no caixa ou investido em CRIs muito líquidos e tal, sabe? Eu prefiro, cara. Eu acho mais interessante, é mais negócio, na minha opinião. Enfim, é gosto pessoal, galera. Eu não levem isso como uma verdade, assim, não pode ter e ponto final. Não, porque é gosto meu. Eu prefiro que não tenha. Você pode achar assim, não, eu gosto, eu acho legal para diversificar a estratégia. Tudo bem, né? Eu gosto de mostrar do porquê que eu não gosto dessas estratégias. E o ponto principal que ninguém pode gostar, que são das ancoragens. As ancoragens são realmente erradas, tem um conflito de interesse no final do dia, e isso a gente tem que combater cada dia mais, né? Então, assim, fica aí. O vídeo ficou um pouco longo, galera, porque eu quis fazer tudo aqui, fui tendo ideias durante o vídeo, quis fazer ao vivo, até bom para vocês, quem quiser aprender, acabaram que vocês aprenderam a fazer também como é que calcula essas coisas, né? Beleza? Galera, valeu aí, tamo junto, até a próxima, fui!